Jai Gurudev, boa tarde a todos. Bem-vindos. Bem-vindos a mais uma sessão dos testemunhos de um devoto. E hoje temos a companhia do Bhavadas, do Vishwadas e do Vaishyadhara Das, que estão connosco hoje para falarem um bocadinho da experiência deles como devotos, da relação com o Gurudev e também nos deliciarem com a vossa experiência em peregrinações. E então eu queria vos dar as boas-vindas aos três e começava por ti, Bhavadas. Olá. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olá. Eu chamo-me David, mas o meu nome espiritual é Bhavadas. Aqui ao meu lado temos o Elder, ou também mais conhecido por Vaishyadhara Das, e aqui Vishwadas, ok? Vamos tentar partilhar um pouco das nossas experiências, ou do que tem sido o nosso caminho depois de termos conhecido, até conhecer o Guruji e depois de termos conhecido o Guruji. E de maneira a dar um bocadinho um cheirinho do que é que pode ser ter um mestre espiritual realizado na nossa vida. Então, como é que tu conheceste o Guruji? Se calhar vamos fazer por ordem. Tu conheceste primeiro, não foi? Não, foi assim, ok. Assim. Eu comecei por ti, por seres dos três o mais novo. Depois ia aos mais velhos. Mais velhos primeiro. Não, eu... Ouve-se bem? Ouvimos. Ok. O meu caminho começou no final de 2016, em dezembro, quando fiz o curso de Atmakriya Yoga com o Vishwadas. Foi lá que eu conheci o meu irmão espiritual. Depois tive uma primeira experiência com o Guruji num darshan presencial em Manchester em janeiro de 2017. Portanto, ao fim de um mês de ter feito o curso, tentei logo ver onde é que poderia assistir a um darshan e tive essa primeira experiência em Manchester. Eu lembro que essa minha primeira vez foi curiosa, porque foi a primeira vez que estive à frente do mestre, do Guruji, e senti uma energia brutal. E ainda estava um bocado a assimilar do que era aquilo, o que era aquela energia, aquele imã que nos transporta para perto dele. Depois, ao fim desse darshan, havia outro darshan no sábado, isso foi uma quinta-feira. Uma sexta-feira nós fomos de comboio de Manchester para Londres. Curiosamente ficámos na mesma carruagem, que fiquei na carruagem do Guruji. Tive uma primeira experiência também a falar com ele pessoalmente sobre minha vida profissional, a minha vida pessoal, foi bastante engraçado. E depois tive darshan em Londres, sábado e domingo, onde curiosamente tem uma história engraçada, que foi nós à chegada a Londres na estação dos comboios, nós íamos para aí, sei lá, 60, 70 pessoas. E saímos da carruagem e fomos todos atrás do Guruji. Só que chegámos a um ponto que uns iam para a esquerda, outros para a direita, porque estava em hotéis separados, em residências separadas. E eu, curiosamente, o meu destino era do contrário do Guruji. E engraçado, porque ele, às páginas tantas, ele parou no meio das pessoas todas que iam atrás dele, olhou para trás e perguntou: tu amanhã vais ao darshan? E eu, na minha humildade e inocência, não é? Comecei a olhar, nunca pensei que fosse para mim, comecei a olhar para trás, tipo, ok, ele está a falar para quem? E ele: não, tu, amanhã vais ao darshan? E eu: sim, vou. Ok, então não te percas. E eu: não me perco? Ok. Não liguei muito àquilo, não é? No dia a seguir, portanto, de manhã, acordámos de manhã, fomos eu e mais um grupinho de 3, 4 pessoas, já não me recordo bem, e fomos visitar a parte das ruas, onde tem muitas lojas indianas em Londres. Não me recordo agora do nome. Ealing Road. Ok.
Então foi engraçado porque fomos de manhã cedo, porque para nos despacharmos, porque ia dar ao início da tarde, então fomos de manhã cedo, rápido, e tentámos ir o mais rápido possível, o mais cedo possível, e não andámos de loja em loja a ver, a comprar curtas e sei lá, montes de coisas. E páginas tantas, nós, depois de termos feito as compras, ou parcialmente as compras, assim, ok, agora vamos regressar ao hotel para tomarmos uma ducha, comer alguma coisa e ir para Darsen. Só que na rua onde nós estávamos não passava autocarros, não passava táxis, nada. Ou seja, estávamos completamente, não sabíamos o que é que havíamos de fazer e começámos a andar, para ver se íamos para o lado certo do hotel, onde a gente pensávamos que íamos do lado certo. Então nós estávamos a ir precisamente para o lado contrário, ou seja, em vez de irmos para o lado do hotel, íamos para o lado contrário. E começámos a andar, isto passou meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, e então avistámos lá um paquistanês, um taxista, lá conseguimos agarrá-lo e entrar no táxi e dizer para nos levar portanto, para o hotel onde nós estávamos hospedados. E foi engraçado que ele disse, vocês estão de um lado completamente contrário, dissemos o que é que nós tínhamos vindo fazer, onde é que nós estávamos, e estávamos no sítio completamente ao contrário. E ele foi-nos lá levar, entretanto chegámos ao hotel, despachámos, fomos comer alguma coisa, Darshan. E quando ele começa o Darshan, tudo tranquilo, e quando foi a minha vez de fazer o Darshan, ele faz-me o Darshan e começa-se a rir, e no final diz-me, então, afinal sempre te perdeste. E este pequeno pormenor fez-me pensar e fez-me começar a perceber, se calhar um pouco, do que é que o Guruji realmente é. E foste iniciado de voto quando? Eu fui iniciado de voto em Braga em 2017, 18? Braga? Não, em Braga não, em Fátima, 2017. No dia 7 de abril, salvo eu. Muitas pessoas foram iniciadas, 40 e tal pessoas nesse dia. Foi em maio de 2017. Maio, 2017. 5 e 6 de maio, por aí, ou 6 e 7 de maio. Ok. Vishwan. Então, primeiro boa tarde a todos. E eu, como o Vachad Karadas referiu, eu tive o primeiro contacto com o Guruji foi antes. Eu estava a fazer uma pós-graduação em Espanha, estava lá um devoto, o Akshara Ramadas, nós já nos conhecíamos do tempo de faculdade, e ele começou-me a falar do Guruji e imediatamente houve qualquer coisa que me cativou. Nada racional, nada que eu consiga explicar ou pôr em palavras, mas cativou-me. E eu comecei imediatamente a ver mais coisas sobre o Guruji, saber mais. Fui fazer o curso de Satpatri Yoga, com o Elder, e nessa altura eu já queria estar com o Guruji. E o Akshara Ramadas dizia-me, ele para o ano, seria o Darshan, ou seja, estamos no final de 2016, ele para o ano em 2017, lá está o tal Darshan, os dois Darshans em maio de 2017 em Fátima, ele vai estar cá, pode estar com ele, e eu dizia, não, eu tenho que ir antes. E nessa altura a minha filha, também pequenina na altura, também dizia que queria ver o amigo do pai, já na altura nós não entendíamos aquilo, ela queria ver que amigo do pai. Não, o amigo vive lá longe, pronto. E fomos, arranjamos um Darshan, era uma country week da Rússia e países de leste. E nós fomos os três, eu, a minha mulher e a minha filha, caímos lá assim de paraquedas e imediatamente nós destacávamos do resto das pessoas. Então a gente percebia que nós não... Havia ali qualquer coisa, éramos completamente novos. Altos, loiros, olhos azuis. Não, mas além disso nós não fazíamos a mínima ideia... Foi no início, foi para aí março, não? Foi no início, foi janeiro, fevereiro de 2017. Início mesmo, eu penso que foi janeiro, se eu não estou em erro. Depois de Manchester. E nós não tínhamos a noção dos rituais, de nada, zero, completamente a zeros. Caímos ali e nós achámos tudo muito estranho. As pessoas andam com a testa pintada, são completamente diferentes de nós não fazemos a mínima ideia, não nos identificávamos assim com nada, mas havia um desejo, principalmente meu, de conhecer o Guruji, e inscrevemos só no Darshan. Ou seja, nós chegamos no dia do Darshan e íamos ficar mais 2 dias.
Pois. E logo nesse dia, o Guruji atrasou-se imenso. O Darshan começou tipo 1 hora e tal, 2 horas depois do que era suposto, porque ele não estava em Springen, tinha ido visitar alguém e estava a caminho. Atrasou-se quando chega, ainda por cima era aquela hora em que tínhamos de tomar uma decisão, ou vamos jantar, porque depois fechava o jantar e não tínhamos comida, ou ficávamos à espera. E nós dissemos, olha, ficamos à espera. E ainda bem, porque entretanto o Guruji chega e foi uma coisa indescritível. Eu lembro-me até chegar à fila, ajoelhamos e à medida que fui aproximando dele senti algo muito, muito, muito forte. E depois eu sei que ele me fez perguntas quando chegamos lá e a minha mulher é que falava com o Guruji, porque eu só fiquei assim a olhar para ele. E foi uma sensação muito, muito bonita eu dentro de mim sentia finalmente conhecido, finalmente reencontrei-te, seja lá o que for, não faço ideia. E ele disse, ele estava a tentar falar comigo, eu não conseguia falar, e ele disse, a minha mulher disse, olha, leva-o, tipo, agarra-me na mão, leva-o, senta-o e deixa-o estar aí um bocadinho que ele já lhe passa. E chorei imenso, foi assim uma coisa fora do normal. E a minha mulher também ficou imenso, tocou-a imenso aquilo, e a minha filha também, e nós decidimos desde logo, estávamos a caminho quando saímos de lá, decidimos voltar lá na Páscoa, e também foi muito bonito, e pronto, e depois a partir daí foi o Darshan em Fátima, e foi muito giro, porque nós íamos, toda a gente tinha nome espiritual, e nós, se eles têm, nós também queremos, mas nós não queríamos tornar-nos devotos, não nos queríamos tornar vegetarianos, nada disso. E então nesse dia nós estávamos a fazer seva e não ouvimos o anúncio, que foi o Swami Revatikanta que anunciou que o Guruji só iria dar o nome espiritual a quem fosse devoto iniciado. Nós não ouvimos. E quando chegou à nossa vez, nós pedimos o nome espiritual e o Guruji realmente perguntou, mas vocês são iniciados? E ria-se e olhava para o nosso pescoço, tipo, à procura dos filhos de iniciação. Vocês são iniciados? E eu olhei para a minha mulher e o que é que nós nos lembramos de hoje? Ele deve estar, certeza que ele se está a referir à iniciação da Atma Kriya. E nós dizemos, sim, somos iniciados em Atma Kriya, sim. E ele ria-se, ele estava pronto. E lá nos deu os nomes. E nós saímos dali, foi uma coisa muito estranha, porque sentimos imediatamente que, ok, vamos ter que nos iniciar como devotos, e fomos iniciados assim, a correr. E pronto, e desde aí foi algo que transformou completamente a nossa vida. Mas falaremos disso depois. Exatamente. Bava Das. No meu caso, os irmãos mais velhos, ali, sabe? Tem que me portar bem. No meu caso, durante o processo em que o Vishnu passou até conhecer o Guruji, nós trabalhamos juntos na clínica e ele estava a passar assim uma fase diferente, parecia que fazia tudo o que fazia, tudo o que procurava, parecia que sempre faltava qualquer coisa, ou não estava feliz, pronto, faltava ali qualquer coisa. Eu lembro-me dele dizer assim, estás bem? Estou mais assim, agora vou começar a fazer desporto, que é para ter mais serotonina, vou começar a jogar ténis, para ver se está a ver. Eu sei que parece faltar aqui qualquer coisa, também não faço nada há muito tempo, deve ser isso que não sei, porque está tudo bem, o gajo tem emprego, não ganha mal, tem saúde, a filha está bem, mas parece que não sei explicar, falta qualquer coisa aqui. E neste processo em que ele estava sempre um pouco mais ausente durante aquele ano, eu notava que está mesmo away, está mesmo fora, estava ali a passar por qualquer coisa, mas cada vez que eu tentava abordar para chamar para atenção para qualquer coisa, para fazermos qualquer coisa na clínica, que era necessário, ou isso, cada vez que ia falar com ele, tinha aquela resistência, que dizia, é melhor não, porque ainda vou meter mais coisas em cima, e parece que ele está ali, qualquer coisa. No final do ano, ele começou a ficar assim, tipo, uau, mas tipo, mesmo uau, tipo assim, um brilho nos olhos, a sorrir, passava nos corredores, tipo, a sorrir, mais leve, assim, foda-se.
que é que ele anda a tomar, que deve ser fixe. Que deve ser bom, mas ele está melhor, é o que interessa. Top, pronto. Até comentei cá em casa com a minha mulher, também trabalha na clínica. Epá, o Eurico está mais fixe, não está? Ele parece que está melhor, não sei, está melhor, está mais feliz, não sei. E notava-se um glow. Pronto. Andou, e no final, e ele entretanto falou-me, eu perguntei-lhe, pá, agora noto que estás, não sei o que é que se passou, estavas aí um bocado embrulhado, uma data de mês, mas agora estás melhor. Mas olha, não sei o que é que foi, mas continua porque fiz. Se é comer alface, continua a comer alface porque está-te a fazer bem. Ele disse, pá, não, conheci uma pessoa, tens de conhecer, é uma pessoa diferente, pá, ele faz umas coisas e fui à Alemanha e ele é um mestre espiritual. E, tu tens de conhecer, tu gostas bem dessas cenas espirituais e não sei o quê, tu tens que conhecer. Já andavas à procura de alguma coisa? Eu sempre tive uma ligação, sempre falei com Deus à minha maneira, desde miúdo, muito. Jesus, e sempre tive uma afinidade, não sei explicar, mas adoro Budas e Ganesh e Murti, e aquelas estatuetas todas indianas, sempre tive uma pancada por aquilo, não sei explicar porquê, e gasto balúrdios de dinheiro nessas coisas, mas pronto, mas não sei porquê. E então quando não ele sabia te falou, porquê, não sabia porquê. Quando E, ele te falou no mestre, diz, desculpa? Quando ele te falou no mestre, tu... Sim, não, eu não liguei. Disse assim, achei fixe, vamos lá, tipo, se está a fazer boa, sim, vamos lá, até numa de curiosidade e de também perceber se ele está a fazer bem, então, sim, claro, se ele está, um dia que ele venha cá, olha, um dia ele vai vir cá, se é para o ano, tal história de Braga, de Fátima, quando eles foram iniciados, quando ele vier cá, vais, eu tinha sido pai há pouco tempo, e levas a miúda e tudo, ela até depois é abençoada, isso, uma benção, é sempre uma benção, é sempre bom, não é? Tá bem, então quando isso acontecer logo falamos. Mas notou-se claramente uma mudança dele, muito, muito positiva, e na Sónia também, na esposa também. Mais calma, mais dócil, sei lá. Menos mal feitio. Menos mal feitio, literalmente, menos mal feitio, é verdade. É verdade. Não, mas eu digo, é verdade. Diferente, assim. Aliás, nela ainda se acentuou mais, porque ele é uma paz de alma, mas nela foi uma mudança brutal, assim. Pá, não sei o que é, mas top. Por isso que ela está aqui. É assim, só posso falar agora. Entretanto, lá chegou a altura do Darshan em Fátima, fomos falando umas coisas a outras, mas pouca coisa muito específica, e entretanto ele diz, olha, sabes aquela pessoa que eu te falei, ele vem agora a Fátima, vem dar um Darshan, uma bênção, devias ir. E como? Como somos sócios na clínica e estávamos a passar muito tempo sempre com as preocupações da clínica, e trabalho, e já estávamos a passar pouco tempo juntos como amigo. Eu disse até à Nicole, a minha esposa, olha, o Eurico falou-me no tal guru, no mestre espiritual que vem cá, aquilo é em Fátima, vamos estar com eles, já não estamos com eles como amigos há muito tempo, vai ser um fim de semanazinho e vamos estar com eles, e vamos também, olha, vamos receber uma bênção, pronto, vamos lá. E fomos, estávamos no Darshan, aí ele disse assim, olha, vocês, no dia do Darshan, olha, vocês vão ser prioritários, porque é a primeira vez, porque tem um bebê, então vão ser dos primeiros, quando chamarem para a fila, vocês vão logo e tal, tá bem, okay. Só têm que olhar nos olhos dele, e olham sempre para os olhos dele, e pronto, é só isso, ok, está bem. Entretanto, música, era um pavilhão grande, com muita gente, também todos vestidos de maneira diferente, com tílicas na cabeça, mas tudo bem, até ali tudo bem. Quando o Guruji chega, entra de branco, cabelos compridos, tipo, é uma imagem fora da box, ok? Não é nessa altura. Sim, fora da box. É uma imagem que marca positivamente, e pela curiosidade também, assim, aqui qualquer coisa, uau, ainda nem conheces, mas uau. E toda a gente se começa a ajoelhar, a prostrar, e assim, bem, o senhor deve ser mesmo importante. Uau, ok?
quando vamos para a fila, estamos na fila, a Nicole estava com o bebê ao colo, com a Isis, e eu estava ao lado dela, e quando estamos a sair, sei lá, 15 pessoas do Guruji, que eu estava sentado para quem não sabe, o Guruji está sentado num cadeirão, e nós vamos nos aproximando em filinha, e depois, um de cada vez, recebe o darshan. E acaba por, quando eu estava a caminho, começo a sentir umas contrações, não é de gravidez, mas contrações na barriga, tipo assim umas cólicas ou uma coisa esquisita, tipo assim umas... E assim, tipo, eram mesmo rítmicas, pareciam ondas, vinha a onda e depois parava, vinha e depois parava, e assim, ai, estás-te a passar? O que é que se passa aqui? Estás nervoso? Digo, vou falar com o Porto, estás nervoso, não tens expectativas, estás na maior, não tens nada, o que é que se passa? E vir-me para a Nicole, estás a sentir alguma coisa assim na barriga? Não estou a sentir nada. Esquece. Não, esquece. E estava uma música Kirtan, imagens, estavam a tocar música ao vivo muito alta, aquilo era um pavilhão, ainda fazia mais eco. E a gente nem ouvia bem, nem falava bem, mas nisto começas a entrar numa bolha, ou seja, a coisa começa a ficar, a energia estava diferente no espaço, estava... Isto é difícil de descrever, uma coisa que só vivida é que se consegue perceber, mas a gente tenta da melhor maneira. E então estava a sentir estas contrações, e à medida que nos íamos aproximando, começo a sentir mais e mais e mais, até que faltam ali 3 pessoas e parou, mas parou e eu já estava dentro de uma bolha de Actimel, já estava assim a ver tudo, já estava assim um bocadinho, devia ser a energia que estava a mexer um bocado comigo, não sei. Chegamos à frente dele, à nossa vez, ele olha para a bebê, olá, can I hold her? Posso pegar nela? E nós, sim, claro. Então, eu pedi, tinha pedido a um devoto que apresentou o Guruji ao Vishwan, para filmar, se ele podia filmar o momento do darshan, pronto, para depois poder ver em casa. E ele ficou com o telemóvel a filmar. Porque se não fosse esse videozinho, metade das coisas eu nem me lembrava. Então chegámos lá, ele olha para nós, agarra na bebê, diz-lhe qualquer coisa ao ouvido, coloca aqui no colo, de frente para ele, uma bebê com 6 meses. Assim no colo, mete uma mão em cima da Nicole, da cabeça da Nicole, e outra em cima da minha cabeça, e a bebê nem mexeu, parecia que tinha cola, não mexeu mais, estava ali na boa, e eu nem me apercebi do perigo, se o bebê podia cair com as mãos no ar, se uma bebê com 6 meses podia cair ou não, nem estava, só vi isto no vídeo depois, e acabei por receber o darshan. Então a Nicole recebe o darshan, a seguir ele olha para mim, aquela história, olha sempre nos olhos dele, ok, olha sempre nos olhos, eu já estava a ver tudo assim meio desfocado, mas olha naquela coisa, olha nos olhos, e tudo bem, dão-te uns repousadinhos, um bocadinho de curcuma, e siga que veio o próximo. E nisto, quando eu saio dali, a Nicole já levava 2 bebés, já levava a Isis por mão, no colo, e o David, o Bavadas, na outra mãozinha, que eu fiquei mesmo assim, fora. E de repente começam-me a cair lágrimas, sem chorar, e assim, estás-te a passar, meu? Tu estás a chorar porquê? Olho para trás e o Guruji continuava a fazer a mesma coisa com as outras pessoas, o darshan, mão na cabeça, olho, e assim, chorar, assim, mas estás a chorar porquê? Mas o que é que estás a passar? Estamos a olhar agora. A Sónia, a esposa do Vishwan, abordou-nos e disse, deixa eu estar assim, que isso é normal, há pessoas que isso acontece, há pessoas que não acontece nada, há pessoas que têm estas reações. E neste momento eu lembro-me de a minha cabeça, a minha mente estava a tentar identificar o que é que estava a acontecer, porque é que estás a chorar, e as perguntas, então estás a chorar porquê? Então, assim, já sabes, assim, a mente sempre a tentar encontrar uma explicação, mas a sensação aqui era tão grande que inundava tanto o peito
que a única coisa, a única que se sobressaía completamente, sobrepunha completamente à mente, e eu só via dentro de mim uma coisa a dizer: amo-te tanto, Deus. E estava cá dentro, tipo, e eu assim, fogo, grande cena. Ainda estou a desmoer isto, mas o que é isto? Entretanto, isto durou mais ou menos 1h30, este processo. Ao fim de 1h30 fomos almoçar e fiquei com isto na cabeça. E dizia, isto não foi normal, o que é que se passou aqui? Quem é esta pessoa? Está aqui qualquer coisa que isto não é magia, isto está aqui qualquer coisa. E pronto, e a partir daí surgiu aquela vontade de saber mais. Não era uma coisa normal, não era uma coisa... e pronto, e foi assim que eu conheci o Gigi e a Nicole. E depois tiveram em alguns cursos de preparação. Depois fizemos, antes disto tínhamos feito Mantra Project, do Mantra, Project Mantra. E Depois, logo a seguir, fizemos, eu quis saber mais, Atma Kriya Yoga, com o Sitaram, foi top. Braço, bro. E pronto, e depois a partir daí começamos a praticar. E temos a ativação com o Atma Kriya Yoga. No final do curso perguntam-nos se queremos ativar o Shaktipat, que é a iniciação dos mestres, a energia dos mestres em nós. E digo-vos que antes fazia Japamala, para quem já faz, fazia Japava, não é Japamala, Japava, e ok, deixava a mente mais calma, sabia bem, mas pronto, só neste nível, só aqui. Quando depois do Atma Kriya Yoga, começar a fazer a mesma coisa, mas com a ativação dos mestres, esquece, 4 furos acima logo, fica logo, é diferente, começamos a sentir com a respiração, é completamente diferente, é a Liga dos Campeões e a Nacional de Portugal, mais ou menos. E começa o teu caminho e começa a tua preparação. E começou assim a procura, cada vez mais estar com ele, o que é que faz. Depois estiveste com o Swami Aniruddha em outubro, num curso de preparação de devotos. Fiz o curso, fizemos o curso de devotos antes de sermos devotos, depois não sabíamos que não era possível, depois quando chegou ao final, deixem estar, agora já estão a fazer, deixem estar, ainda não são devotos, mas já são devotos, mas não são, mas são. Mas isso... Tive a sorte de ter o Vishnu sempre comigo, próximo, na clínica, que tinha perguntas e ia-lhe perguntando coisas, matava a curiosidade. Claro. E tem estado sempre próximo, não é? É uma benção. A importância de termos a Sangha e os devotos connosco e convivermos com eles e sermos parte desta família. É super importante. O apoio que nós sentimos. E isso foi fazendo com que tu ainda ansiasses mais. E foi tanto ou tão pouco que depois houve uma peregrinação para a Índia. Ora, era aí que eu queria chegar. E o Vishnu me chegou lá um dia, estou a tentar ir à Índia com o Guruji. E eu nem conhecia o Vachat. Conheci-o depois lá na Alemanha, na Índia. Então, mas como é que é isso? É uma peregrinação, vamos à Índia, vamos visitar templos e assim, assado. Ele já sabia aqueles nomes todos, eu não sabia nada, zero. Sabia poucos mantras e pouco mais, mas o desejo estava cá, o amor estava cá. Foi a peregrinação em 2019, Vishwan, foi em 2019, certo? Não, foi fevereiro, foram as duas em 2019, foi fevereiro de 2019, exatamente. E entretanto eu, como não era devoto, pensei que queria muito ir, mas não... Ele falou-me isto, mas como isto é só para devotos, nunca não me inscrevi nem nada, porque quem escolhe depois é o Guruji, ou seja, há uma inscrição, a pessoa depois vai, estes nomes são selecionados pelo próprio Guruji, e depois faz a inscrição. Tu candidataste e ele chamou-te, ponto. Eu andei uma semana a pensar nisto e isto não me saía da cabeça, eu assim, eu queria tanto ir. Mas isto não é para ti, David, isto não é para ti, isto é só para devotos. Mas eu queria tanto ir, isto não me saía da cabeça. E entretanto disse à Nicole, à minha esposa, tanto com uma pancada, queria mesmo ir à Índia com o Vishwan,
pá, mesmo, mas queria ir sozinho, não sei, há um chamamento qualquer, eu tenho que ir lá, não sei. Então, É duplamente perigoso, quer ir à Índia e tu não podes ir, basicamente. Tu não podes ir, é perigoso. Vou sozinho. Então, mas estás a sentir isso? É assim tão forte, vai. É assim que tens que ir, vai. Arranca. E ajudam-se os três. E entretanto, ele disse assim: olha, mas estás-te a limitar porque epá, isso é só para devotos. Não, mas não tem que ser só para devotos, há malta que não é devota. Ai não. Bem, inscreve-te, olha, já acabaram as inscrições, já fechou. Mas manda para lá um e-mail, pode ser que tenha sorte, pode ser que sabe. O Guruji é que escolhe, se tiveres que ir, vais. Assim, ok, então. Teca. Ok, e-mail, pronto, está feito. Ele, no dia a seguir, olha, já fui selecionado, fui aceito, vou à peregrinação, não sei o que mais. Vai mais um gajo muito fixe, não sei o que, vai também o outro, e assim, assado, vai ser muito fixe. Ok. Assim, boa. Epá, olha, eu mandei ontem, não sei se recebo, passado uns 5 dias, andava só a cozinhar isto, eu quero ir. Pumba. Lá veio a resposta a dizer que sim. Também, olha, até vais acreditar, também vou, e não sei o quê, agora tenho que arranjar o dinheiro, mas vou, mas está fixe. E então, pronto, agora eles vão contar um bocadinho da história da Índia, vá. Fala tu agora. Não, agora é tu vês, Rodrigo. É assim, nós acabamos por nos ir encontrando no aeroporto, não é? Foi onde nós começámos, onde eu conheci o meu segundo irmão espiritual, o mais novo. E Sentiste logo aí a ligação? Ou... Não, sabes que a complicidade foi tanta e as brincadeiras que foram surgindo entretanto depois durante a premiação foram tantas, parece que nos conhecíamos, sei lá, há muito tempo. Depois o Guruji também aproximou a coisa. Sim. Pois, exatamente. O Guruji acabava por nos fazer sempre andar os três a fazer qualquer coisa. Sim, mas foi imediato, foi primeiro dia e aquilo. Sim, apesar de nós não ficamos sempre, nós nunca ficámos no mesmo quarto juntos, ficámos sempre separados, sempre com alguém. Não, nós éramos para ficar no mesmo quarto, eu vi a lista. Quando chegámos ao comboio, estávamos os três no mesmo quarto e o Guruji, era a Birami que tinha a lista, e o Guruji olhou para a lista. Eles os três não podem ficar juntos. Separou-nos. Mas foi giro, porque assim acabaste de conhecer outras pessoas. Exatamente, provocou esse conhecimento com outras pessoas, com outros devotos e não devotos. E começou a saga da Índia, que foi para mim foi a prevenção da minha vida, porque foram tantas as peripécias que aconteceram, tantas experiências, todos os dias houve experiências. E o mais engraçado foi que nós sempre tivemos consciência disso desde o primeiro dia. O Guruji fez com que nós estivéssemos sempre os três juntos, chamou-nos para o pé dele desde o primeiro dia, ou seja, começámos a ter uma aproximação com ele e estar com ele nas refeições, sempre queríamos a templos, porque entretanto também nós estivemos a fazer os três de Seva. Neste caso, o Bhavadas, o David, normalmente levava quase sempre o Giridhari do Guruji. Exatamente. Chato. Sempre chato, não é? Eu normalmente levava as frutas que eram para fazer, como ofertas o Guruji oferecia, que a tempo que nós íamos, nós oferecíamos a fruta, portanto, a cada divindade que se visitava. E o Vishwan, o Eurico, andava sempre com panfletos a lembrança de Bhakti Marg para oferecer. Neste caso aqui foi super engraçado. E depois Estamos trocando. Sim, desde que íamos trocando, até temos algumas histórias também que giram. Mas ele é que dizia. Diz-me. O Guruji é que dizia, não, agora levas tu, agora tu levas a fruta, agora... mas andávamos sempre nisto, então por isso tínhamos de estar sempre muito próximo. Porque, portanto, vais a oferendas, o Giridhari tem que andar mesmo perto dele, não é? E logo a seguir tentar alguém, então dávamos sempre, ele fez de maneira que andássemos sempre os três, sempre muito próximo. Sim. E andámos precisamente a ajudar, era o Pankaj e o Aditya, são os irmãos para a vida, porque conhecemos
eles de uma maneira diferente. Nós, quando vamos ao ashram, falamos, mas não é, às vezes não é a mesma coisa, não crias aquele elo de ligação com eles. E eu acho que aí nessa peregrinação foi desde o primeiro dia uma cumplicidade tão grande, parece que já éramos uma família já há muitos anos e que já conhecíamos, sei lá, há muitos anos mesmo. Foi brutal. Isso é estranhamente feliz, porque há pessoas que a gente também conhece cá fora e que dizem, parece que já conhece há tanto tempo, mas a verdade é que há coisas mesmo fortes e este trio admira. A ligação foi tão forte que é mesmo forte, não sabemos explicar porquê, mas é mesmo forte. E lá com pessoas, com outros devotos e com outras pessoas, não todas, mas como ele disse, estes dois devotos, estes dois rapazes que estavam a servir o Guruji em toda a peregrinação, também foi sempre uma ligação muito, muito forte, muito especial. Vishwan, tu quando entras na peregrinação levavas alguma ideia, alguma expectativa? Como é que tu encaraste esta tua primeira peregrinação? Eu desde o início queria era com o Guruji. Eu estou a fazer o que estou a fazer hoje na Bhakti, eu estou a servir mais em forma de agradecimento, porque o objetivo é estar com ele, não é o Guruji, não é propriamente, embora eu goste das pessoas, embora tenhamos criado estas amizades todas, mas gira tudo em torno dele. E então eu, quando me inscrevi para a peregrinação, era para poder estar mais próximo do Guruji, para poder estar com ele. Esse era o objetivo. E havia já... O Bhavadas era mais... Sempre foi, nós já nos conhecemos desde o tempo da faculdade, já desde 2000. E ele sempre teve uma ligação mais espiritual. E a minha apareceu muito depois, okay? Já depois de ter a minha filha, é que eu senti essa ligação assim mais... Que é um bocado o que ele estava a dizer. Passei uma fase a procurar essa tal coisa que faltava noutras coisas de fora e nunca encontrei. E quando o Guruji aparece, eu senti isso. Esse tal, até que enfim, é exatamente isso. Foi, ok, era isto que eu andava a procurar e não sabia. Okay? Cheguei. E a partir daí é magnético, não há uma explicação e toda a gente sente o mesmo que está com o Guruji. É algo magnético, nós não conseguimos explicar. Não adianta tentarmos explicar. É um amor que vem de dentro, não é um amor semelhante ao que eu tenho pela minha mulher, pela minha filha, por eles, é diferente. E então essa ida à peregrinação foi por isso, foi por estar mais com ele, por algo irracional, algo que vem de dentro, algo que é genuíno. E não levava assim nenhuma expectativa, embora o que eu posso dizer é, até essa peregrinação, eu tinha tanto respeito, tinha esse amor, sentia isso pelo Guruji, mas eu tinha tanto respeito pelo Guruji que isso criava uma distância imediatamente. Eu continuei a ter é a pessoa que eu mais respeito. mas uma coisa é nós respeitarmos alguém, outra coisa é nós criarmos uma distância logo. Okay? Porque o objetivo disto é criarmos uma relação com o Guruji. E a minha é diferente da dele e da tua e das outras pessoas todas que estão aqui hoje. E essa relação tem que ser criada, não é uma coisa externa. Só que no início nós procuramos as peregrinações, procuramos isto tudo, porque nós não conseguimos olhar para dentro e criar essa relação internamente. Então é natural que vamos à procura de oportunidades de ter contacto com ele. E isso é suposto, é saudável, é isso que é suposto acontecer, porque de todos nós, se calhar, aparece um ou outro que tem essa ligação mais interna. Como ele já que falava com Deus, como se ele estivesse ali sentado ao lado dele. Pronto. Tenho o número. Exatamente, tinha o número de telefone. Mas para quem não tem essa ligação antes... Exatamente. E o Guruji dá-se a isso, cria estas oportunidades precisamente para isso. E foi durante essa peregrinação, logo no primeiro dia, em que ele cria a proximidade. Ele dá a proximidade. E trata-nos logo como se nos conhecesse há imenso tempo e como... Foi uma coisa indescritível. E a partir daí... Acabou de ser interessante porque, desculpa, estou-me a lembrar, eu lembro na altura que nós até comentámos no primeiro dia que ele nos chamou para o pé dele, até comentámos no final do dia, isto hoje foi excelente, mas amanhã, esquece que amanhã vão ser outras pessoas,
sempre naquele pensamento de que, ok, isto foi muito bom, já valeu a pena ter vindo, já foi brutal. E o que é facto é que no dia a seguir havia outra vez esse chamamento e lá estávamos nós os três outra vez Ia ver se é mais qualquer coisa. a servir. Havia sempre situações, eu acho que nesse aspecto, e o Joana há bocado falou sobre isso, da parte do respeito, eu acho que nós sempre soubemos ter aquela linha e não ultrapassar aquela linha. Ou seja, nós brincámos e estamos, quem nos conhece sabe que a gente estamos sempre na palhaçada e a brincar, mas eu acho que há momentos e momentos para brincar e outros momentos para estarmos sérios e para estarmos a fazer o que devemos estar a fazer. Eu acho que isso definiu um pouco também a nossa peregrinação. Acho que foi o não criar expectativa do tipo, agora já tive este meio-dia, vou ficar até ao fim com ele. Não foi isso, foi precisamente o contrário, foi o dia-a-dia ser... Por isso é que eu acho que foi tão bom. As peripécias foram tão grandes, foram tantas, temos tantas histórias que vai ficar para a vida. Claro. É mesmo assim. É que foi mesmo. Bava, tu tens algo a contar, porque tu foste iniciado nessa altura. Sim, mas mesmo antes disso, há coisas que se calhar até para um rapaz mete mais confusão, se calhar, do que para uma rapariga, que é, pelo menos, vá lá. Embora eu tenha aceite todo o tipo de sexualidade, não tenho problemas nenhum com isso, cada qual há de ser, tentar ser feliz à sua maneira, ainda bem que cada vez mais há essa abertura, mas eu comecei a ter saudades do Guruji, que para mim não era ainda quem era um homem. E assim, então, mas eu agora estou com saudades de um homem. Ai, eu cansei. Mas agora se eu me apetece estar com ele. Ai, não está a bater. Estou todo queimado. Mas depois falava com eles assim, não, é normal. Mas não é umas saudades é umas saudades, porque vem daqui, mas pronto, a mente depois fica assim, mas se calhar estás aqui a sentir outras coisas e tal. E assim, mas não era a esse nível. Mas é estranho, porque é estranho, e os rapazes, no modo geral, Passam por isso. passam por isso. Mas agora olha meu, agora está com saudades de um homem. Ai, mal o conheço, acabei de o conhecer, ou só ouvi tão poucas vezes. Mas pronto, voltando ainda à peregrinação, foi um passar geralmente fala-se do 8 para o 80, acho que foi do 8 para o 8000. Foi mesmo muito. Foi muito. As poucas idas à Alemanha, nós já ficávamos felizes só de o ver passar próximo, ou de passar à nossa frente, ou de parar para algumas pessoas e perguntar então, está tudo bem, és de onde? E são segundos e já só ele olhar para ti, já era assim uma coisa, parece que ficas sempre ficas todo feliz, mas ainda queres mais. E depois queres mais, e queres mais, e queres mais, e queres mais. E na peregrinação foi logo mesmo no início, assim que entramos no comboio e até foi sempre, mas a escalonar dia para dia, mesmo assim, autoestrada, TGV, assim, alta escala. E foi brutal estar ao pé dele, estivemos muito tempo próximo, muito tempo falávamos, desbloqueou uma data de paradigmas. Aquele conceito de distância que o Bicho me falava, do respeito, mas ao mesmo tempo era tanto o respeito, mas que nós próprios nos distanciávamos. Ele quebrou completamente essa barreira e eu também tinha esse respeito e esse, pronto, não saber como lidar com, e de repente eu às vezes estava mas falar nada com os amigos, beber umas cervejas, falar, e às vezes assim do nada viravam aquelas conversas de rapaz, não é? E não acrescenta nada, né? E eu do nada tinha aquele rasgo assim, tipo, fogo. Estava calado há algum tempo, não era muito fixe que tivesse agora aqui Jesus connosco, assim, tipo a falar, a ver uma bejeca com a gente, a falar connosco, e a gente a fazer perguntas sobre isto, o que é que a gente faz aqui, e eles assim, e os meus amigos tipo, já não bebe mais, acabou, chega. Não, mas não era muito fixe. Hoje não gajo está a falar de carros ou disto ou daquilo.
Não era, epá, era uma coisa que eu gostava mesmo de saber. E era fixe estar aqui mesmo ao lado, sentado. Olha, era mesmo uma coisa que eu gostava. Estar sentado à mesa e estar a falar destas coisas. E que no primeiro dia que chegámos à Índia, toda a gente, pronto, 80 e tal pessoas chegam ao hotel, um hotel ainda relativamente pequeno, maralhau de gente, tudo com malas grandes, ainda eram 10 dias ou 12 dias, né? 12 dias. Maletas mesmo daquelas, para não voltar mais. Extra luggage. E de repente começam a dar chaves às pessoas dos quartos. Os quartos eram partilhados e começam a dar nome tal, chave. Assim que se despachar e venham para baixo, que é para começar a fazer, termos o almoço, que ainda vamos ter uma visita a um tempo. Ok, já estamos atrasados. Ok. Não sei como é que foi, mas estes aqui foram dos primeiros. Pronto. Eu fui para aí a segunda pessoa a receber uma chave. Eu lá para cima, deixei as coisas, que é pá, respeitar, não é? Deixa tudo, vem cá para baixo e vou-me sentar numa mesa. Uma mesa qualquer, aquilo eram várias mesas e vamos sentar. Não, estava vazio. Fui o primeiro a chegar à sala e vamos sentar. E vem logo o Aditya e o Pancas, estavam a meter a mesa para o Guruji. E para mim era tudo novo, eu estava mesmo a zero, virgem. Por isso podia fazer estas asneiras. E não te podes sentar aí, assim. Ok, desculpa. Não, e é o Guruji, eu estava a pôr os talheres e o guardanapo e o copo dele. Disse, desculpa. Então fui-me sentar num sítio mais afastado. Tipo, eu não sou merecedor. Eu vou para o longe, que é para, pronto, eles já estão cá há mais tempo. Pronto, há pessoas que já estão cá há mais tempo. Eu fui mesmo para o cantinho, remoto. Sozinho, lá começa a chegar mais alguém. E terceira pessoa, quem é que entra? Guruji. Entra. Olha assim, olha para o lugar dele, dá a volta toda. Tal, e sentou-se na mesa ao lado. Aqui, tipo, quase esta distância, assim. E eu assim, mas ele era suposto ficar ali, e o que é que eu vou dizer? Eu digo, não digo, e assim, hello, Guruji, assim, hello, Guruji, assim, hello, então, és de onde? Espanha, não é? Espanha. Não, Portugal. É normal, Guruji, somos tantos, não é? É normal. Pois. E agarra-se ao telemóvel, baixa a cabeça e está à volta do telemóvel. E assim, como é que eu agora? Vinham fugir dele, vá lá, por estar aqui tão longe, para não roubar o espaço a ninguém, mais merecedor. E ele vem sentar mesmo aqui ao lado. Entretanto, parece o Vishwan também, vem-se sentar, depois de repente vê que ele está ali, fica assim um bocadinho coisa, mas pronto, vai-se sentar à minha frente. E ele, olá, Guruji, tal, assim, olá, então, tudo bem. Falou um pouco mais e de repente diz, olha, mas se vocês quiserem, eles ainda estão demorados lá em cima, vão-se servir. E ele mais sabedor, né, dizia, mas não é sempre tu que comes primeiro, não, a gente espera. Não, podem ir, podem, está abençoado, podem ir, abençoa a comida assim, podem ir. E a gente, ok, só disse que é para ir, vamos, vamos. E vamos buscar a comida. E nisto, eu levantei-me, quando eu venho acho que eram mesas de 4 lugares, quando eu venho com o tabuleiro, ia-me sentar na mesa do lado onde eu estava, e ele diz, não, senta-te aqui, ao meu lado, deste lado. E assim, Sim, aqui. E eu, esse inglês seco, assim, ok? Aí assim, pegando a cena, e fico mesmo braço colado, porque as mesas eram apertadinhas, eu colo aqui, e assim, e eu assim, não como, e eu tipo a ver o telemóvel, como. Ele veio também e disse, não, senta-te aqui, senta-se aqui na minha mesa. E esqueça lá os talheres lá do outro lado e o que eles tinham montado lá no outro lado, esquece, ficou tudo sem efeito. Eles de repente reparam, ok, lá vem eles com as coisas, os talheres a meter a mesa ao nosso lado, as coisas do Guruji. O Aditya, coitado, sofreu. E ficámos ali e pronto, e estava mais um rapaz que também esteve próximo de nós durante toda a peregrinação da Suíça e que ficámos os 4 ali. E a meio estávamos a falar e começámos a falar, as conversas começaram a ir mesmo para as coisas da vida, o que é que fazemos aqui, o propósito, foi parar aí.
A vida, perguntas difíceis. Perguntas difíceis, perguntas assim mais coisas, e eu, só que estás com o mestre, né? E ele a responder, tal, e de repente começa a sentir uma viciado, né? Começa a sentir aquela coisa, estas perguntas já tinha tanto, queria tanto perguntar isto a alguém mesmo, pronto. Alguém se calhar sabe mais, né? E de repente dou por mim, baixo a cabeça e fico super feliz porque percebi que estava a ter aquilo que eu pedia, a ver as bejecas com os amigos e a falar com Jesus na mesa sobre a vida e sobre isto, sobre aquilo. Foi o momento mais próximo, vá lá, que eu tive. E apercebi-me, naquele momento eu percebi-me disso. E baixei a cabeça e disse, e mentalmente disse, Deus, obrigado. Assim, Deus, obrigado. E nisto ele diz assim, what? Eu não disse nada. Ele disse assim, what? Nada. Bem envergonhado, assim, não, diz lá, o que é que estás a pensar? E assim, não. Say it. E então, eu tenho esta pancada de, às vezes com os amigos, assim, a história, de poder estar com Jesus, ou alguém, que é uma imagem que eu tenho, mas pronto, alguém que eu gostava mesmo, alguém pudesse dar mais informações sobre isto, sobre como é que é estar aqui, o que é que a gente faz aqui, etc. E agora, neste momento, de repente deparei-me, I realized, né? Eu percebi-me que estou aqui contigo e as perguntas foram bater naquilo que eu queria e sem eu fazer esforço nenhum e pronto, e olha, estou agradecido. E ele começou-se assim, good. E agarra no gelado dele, na sobremesa dele, toma. E eu na altura nem sabia que a comida do Guruji está abençoada e que a gente deve comer, não é? Que é para a passar. E eu digo, toma, não, isso aqui. Não, isso aqui, Guruji. Do tipo, toma lá, come lá, não sei o quê. Não, come tudo. Não, eat it. Come tudo. Assim, come tudo. Assim, ok. E mesmo que não gostes, mesmo even if you don't like it, eat it all. Come tudo. Eu claro, comecei a comer. E pronto, foi logo. Isto foi só assim um. Tínhamos de estar aqui 10 horas a falar, mas. Porque não temos 10 horas. Mas se calhar eles contavam mais uma historinha, assim, bate e foge e encerrávamos, não sei. Ou então se calhar só uma conclusão. Eu acho que eu estava aqui a ouvi-lo e é importante, porque se calhar estão pessoas novas também aqui a ouvir. Exatamente, e a referir-vos isso. E isso é muito importante, porque o Guruji, no fundo, nós olhamos para o Guruji e inicialmente olhamos, é um mestre, é um guru, é isto, é que é um professor, o que seja, mas no fundo ele é um ser plenamente realizado. E ele está aqui sempre, e nós cá estamos, já tivemos a bênção de estar com ele muitas vezes e observar, os três observamos, por acaso os três somos mais do género de observar, o Guruji está sempre a dar. Sempre a criar oportunidades para nós interagirmos com ele. Por vezes são coisas ridículas. São coisas que nós há um bocado estamos a falar, da última vez que estivemos na Alemanha, a Baba queria trazer uma tela, mas uma tela enorme, que era impossível de trazer na mão. Tipo, impossível. Ele tinha que desmontar aquilo, tirar as madeiras, enrolar. E ele não, ele deixou. Uma fotografia do... Ele deixou aquilo para o último. Nós estávamos quase a ir embora e ele ainda tinha aquilo inteiro. E de repente o Guruji apareceu assim como quem não quer a coisa. E ele sempre a dizer assim, tu não vais conseguir passar com isso, és maluco, meu. É impossível, não. Epá, mas eu queria levar, eu estava... Também cabia no raio-x. Mesmo quadro de ouro, grande, mesmo grande. E o Guruji apareceu e assim como quem não quer a coisa, estava a meter conversa e agarrou no quadro. Então, mas quem é que vai levar isto? E ele lá disse, e tal, e como é que vais levar? Mas enquanto estava a fazer isto, enquanto estava a ter uma conversa completamente banal, ele agarrou no quadro, andou lá, acho que era flochar no quadro, tirou o preço e disse que tinha espetado uma farpa no dedo, tal. E disse-lhe, agora vai ter com tal pessoa e ele vai-te embalar isto. E nós pensamos, ok, vai desmontar aquilo, eu e Baixa, vai desmontar aquilo, vai enrolar aquilo, é a única hipótese. E ele vem com o quadro, com aquela papel de bolhinhas, inteiro, o quadro inteiro, papel de bolhinhas, uma camada de papel de bolhinhas. E nós temos, esquece. Vai chegar lá, o quadro está todo partido. Mas ao mesmo tempo pensar, bem, o Guruji tive aquilo na mão.
Ok. A verdade é que aquilo nem passou pelo raio-x. Tipo, o homem pegou naquilo no aeroporto, Aquilo nunca havia. levantou por cima do raio-x, passou aquilo. Eu não disse Foi nada. serviço VIP, foi Eu não disse serviço nada. VIP Exatamente. Eu não disse nada, Veio nada. lá no porão do avião, do avião. misturado com tudo e mais alguma coisa. Não, mas o mais engraçado, E chegou inteiro. o mais engraçado foi na altura que nós estávamos para embarcar. Conseguem ver. Deixa eu falar se conseguem ver. Tá. Aí, ok. Sim, está bom, tá. Ótimo. Que é o carrinho, À é o carrinho das frente- malas com os quadros. E o quadro de trás era o grande. Era o grande. O mais engraçado foi a senhora que nós na altura, o avião estava lotado e nós tivemos que meter as malas no porão e obviamente depois ela viu o quadro e perguntou-nos como é que vocês passaram com o quadro lá na... Não faz sentido. Foi muito engraçado. Mas isto para dizer que o Guruji queria, e de uma forma muito subtil, muito humilde, muito low profile, muito low profile mesmo, Muito mesmo. passa despercebido. E muitas vezes deixa ao nosso nível só para nos permitir ter uma interação com ele. E quando nós aproveitamos esta interação 1, 2, 3, 4, 5 vezes, nós vamos ver uma transformação. Além da interação com ele, ele arranja maneira de nós nos associarmos uns com os outros, com afinidades ainda por cima. Exatamente. E isto faz-nos crescer imenso. Ou seja, este caminho é um caminho que se faz não isolado, não de forma isolada, não só fazer as minhas práticas em minha casa, mas temos que criar uma relação com os outros, temos que fazer estas partilhas. Família, não é? E dá-nos a possibilidade de experienciarmos uns com os outros. Exato. No E vosso aprender. No vosso caso, na Índia, depois mais tarde nas Maurícias. Mas eu digo no dia-a-dia. É muito Sim, importante. também no dia-a-dia, claro. Nas Nas e idas estas a string. partilhas que nós temos feito aqui também, porque nós aprendemos imenso uns com os outros. Exatamente. E ele permite isto tudo. E muitas das vezes nós olhamos para ele, inicialmente apenas como o guru, é o swami, é o guru, é o mestre, mas ele é um ser plenamente realizado. E tal como ele tinha a vontade de falar com Jesus ali ao lado, não há muita diferença, porque Não. um ser plenamente realizado tem acesso a essa realidade que nós não temos lá do outro lado. Não é? E consegue guiar-nos até essa realidade. Isso para mim é o mais importante, é agarrarmos as oportunidades que tivermos para estar com ele, para aprender com ele e também uns com os outros. Claro. Bhavadas, tu, e agora também entramos na reta final, para não, senão estávamos aqui horas e horas, e eu espero que nas próximas atividades da Bhakti Marga e nos próximos eventos haja a possibilidade de cada um de vocês e cada um que está aqui presente hoje no Zoom e outros possam também dar o seu testemunho, porque é assim que nós também amadurecemos e olhamos para o outro e podermos crescer no conhecimento do Guruji e da Bhakti Marga. E eu perguntava-te, Bhavadas, tu que foste iniciado na Índia, Sim, numa sim, peregrinação, num ambiente que talvez indescritível e que eu acredito que seja completamente tudo o que tu disseres não vai retratar e descrever o que tu vivenciaste e eles também, claro, mas depois da tua iniciação e este tempo que estás com o Guruji, o que é que mudou na tua vida? Olha, sabes, cada vez mais, um dia antes do Darshan, cá em Portugal, quando eu conheci o Guruji pela primeira vez, quando eu vi pela primeira vez, eu disse que queria, se eu vou receber uma bênção, eu nem conheço a pessoa, eu quero fazer qualquer coisa para agradecer essa bênção. Mas estás maluco, mas tu ainda nem recebeste nada, tu nem viste nada assim, a Sónia e eles diziam, não, mas isto não faz sentido. Não, mas eu quero fazer, eu vou mais cedo, eu tiro a tarde e vou lá carregar móveis ou montar lá o que for preciso e vou ajudar. Mas não precisa, não é assim, os novos não têm que fazer nada. Mas eu quero fazer, teimoso. E então, olha, e eu pensar coisas de homem, né? Olha, sabe o que é que faz falta? Faz falta pôr umas florzinhas num fio fininho para fazer umas guirlandas para pôr depois lá pendurar assim. E eu, flores, umas coisas fortes, coisas carregar.
Não, isso está tudo ok. A gente, se queres ajudar, faz isto, senão não fazes nada. Assim, então está bem, pronto, eu vou aí à vossa casa à noite e vou fazer isso. E enquanto fazíamos isto à mesa, e o Guruji estava a dar darshan nos Açores, porque eles tinham em direto lá na televisão o portátil ligado e estava a dar o darshan em direto. E eu depois perguntei ao Vishwan, ao Vishwan assim, epá, mas o que é que tu sentes mesmo? O que é que tu... Bem, eu vejo que tu estás super bem, tu estás feliz, não estás bem, noto mesmo uma diferença em ti, positiva, mas o que é que tu sentes? E ele disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, e cada vez mais isto me faz sentido, porque eu agora sinto isso. E ele disse, epá, acima de tudo, tu sentes que tens alguém que cuida de ti. E eu, cuida de ti como? Cuida de ti, não te sei explicar, cuida de ti. Aconteça o que acontecer, bem ou mal, mais fácil ou mais difícil, tu tens alguém que cuida de ti, cuida de ti. E epá, isso é brutal, tens alguém que cuida de ti. A fé que alguém cuida de ti. É. E epá, e é inevitável, à medida que tu começas a entrar, a mergulhar, a conhecer mais, a fazer as práticas, a pouco e pouco, é como se fosse uma cebola, tira uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, e começa a vir experiências, e com a graça dele, pronto, com a graça dele, porque ele quer assim, e porque tu mostras humildade e queres saber mais, e queres estar mais, e à distância com ele acontece um processo interno, com as práticas também fazes, e cada vez mais isso se nota, e hoje nós, mais do que nunca, acontecem desafios nas nossas vidas, coisas que temos que são menos fáceis às vezes de lidar, e tanto pelo conhecimento que ele nos passa, que ele diz, leiam o Bhagavad Gita, leiam isto, façam a sadhana, ouçam satsangs. Satsangs são, para quem não sabe, é quando o público faz perguntas e ele responde a essas perguntas. Pronto. Ali como eu tive um satsang privado naquele primeiro dia na Índia, quase. E isso deixa-nos com um estado completamente diferente em relação à vida. Nós olhamos para os acontecimentos e parece que não ficamos não dramatizamos tanto. Sentes que tens uma não preparação, sofremos tanto. Sentes que tens uma preparação, que estás muito mais alerta. Sim, para quando se apresentam os desafios. Isso é uma... Desculpa, estás a falar por cima de ti. Não, força. Não, é isso, sentes que estás... não é que estás mais à frente do que ninguém, não é nada disso. A consciência está diferente. A maneira como olhas para a vida e como estás, tu estás feliz, aquele glow que ele tinha, tu mesmo nas situações mais difíceis... Agora tem lá, está o sol a bater. Exato, está iluminado. Dos 3 irmãos, vê só quem é que é o mais iluminado. Não. Blessing. Mas é isso, esse amor que se sente cá dentro e a maneira como nós, na prática, para quem não é devoto, para quem não conhece, a grande diferença, se eu tivesse de explicar a um amigo, que eu tenho amigos que não são devotos e que, o David agora tem um Guruji e tem a chatice de ser vegetariano, agora não podemos ir para os petiscos com ele, é uma chatice, mas ele anda feliz. Mas ele anda ali com o miúdo anda feliz. O puto anda bem, pá. Até mete impressão. O puto anda bem. O que é que se passa? E é esquisito. E esta sensação de que realmente alguém cuida de nós. Que ele cuida de nós. E a maneira como nós olhamos para a vida, as coisas os problemas não desaparecem, mas transformam-se. Acho que deixamos de ser um bocadinho mais dramáticos, se calhar, não? Sim. Aceitas as coisas de uma maneira diferente. Mas as coisas transformam-se. Percebes que fazem parte de um todo maior, de um plano maior, e vives a mesma, que se calhar ainda mais intensamente o dia-a-dia, e curtes mais, e tens a filha para levar à escola, e tens o trabalho para fazer, e tens as coisas para pagar, mas vives mais o presente. Bolha, estás num estado diferente. Vives mais o presente. Eu não sei explicar, é uma coisa aqui, é uma cena aqui que tipo, parece que estás sempre bem. Estás ancorado numa realidade diferente. E estás neste mundo a viver esta realidade, o que estamos a fazer aqui, e vives intensamente na mesma, mas com uma âncora, se calhar, noutro sítio.
E isso é brutal. É brutal. E não é logo à primeira, é pouco e pouco, mas quando desenvolvemos esta relação com Deus, Mas o que é que tu te sentiste com que tu o fizeste? Qual Guruji, foi a tua parte? Isso é importante também para as pessoas. não, é atmaqueria, fazer atmaqueria, as práticas de meditação são top, vale a pena mesmo. Epá, é uma benção ter É o desenvolvimento do existem teu mais de interior, 1000 e tal métodos de meditação, posturas de yoga nos Vedas. É o teu E compromisso aquilo dia está a ali. dia. Tipo, eu sempre gostei de shortcuts, como é que se diz? Atalhos. Sempre gostei de atalhos. Eu sou preguiçoso. E então, por exemplo, perguntava, em vez de ir ler coisas no início, sempre perguntava ao bicho, olha lá, conta lá aquela história, não sei o quê, como é que é? 5 minutos, já está. Ou com outro, como é que era? E aquilo assim, assado, o que é que significa o Kartik? O que é que significa isto ou aquilo? Mas pronto. E ter, por exemplo, no Atmaqueria, ter as técnicas que façam isto e isto resulta, em vez de ter um caminhão, façam isto e isto resulta, e resulta mesmo, a sério, é brutal. Tens sempre que fazer os teus 25%. Sim. Tens de ter sempre o teu compromisso Eu não dia a sou dia. eu não sou o devoto que faz as práticas todas, que faz as coisas, os pujas todos e ainda não sei, algumas coisas não sei fazer, mas eu faço de coração. Na minha simplicidade, eu faço de coração e falo com eles, pronto, aqui na Bhakti Marga, nós é uma visão do hinduísmo um bocadinho mais aberta, em que olhamos em que Krishna foi um avatar de Deus, não é? Ou seja, uma personificação de Deus num corpo, assim como Jesus também foi uma vinda de Deus à Terra, como Buda também, como N outros que nós nem sabemos, nem conhecemos, mas ou seja, e isso também me fez um bocadinho gostar ainda mais disso, porque fazia-me sentido realmente. Não haver uma exclusividade. Porque é que eu tenho que gostar de Cristo e não posso gostar de Jesus? Porque é que eu não posso gostar de Fátima e gostar de Lakshmi, por exemplo? É tudo uma forma de Deus, não é? Em tempos diferentes, em pontos do mundo diferentes, em épocas diferentes, abordagens diferentes. E incorporar todos os ensinamentos e Sim, exatamente. Toda a cultura Vaishnava e Arivakta agora no nosso dia a dia, porque quando assumimos o compromisso de sermos devotos, somos devotos a 100% e não devotos a isso, mas era aí que eu queria que ele chegasse. A parcial, não é? Eu ia chegar a ti, eu ia chegar a ti com isto. Não, porque o Bhavadas disse tocou numa coisa muito importante, que é nós de início queremos fazer tudo. Eu pelo menos era assim, eu queria fazer tudo, eu fazia tudo e mais alguma coisa. Ele mergulha mesmo. E depois cansamos-nos. Porquê? Porque não estamos a fazer aquilo com a atitude correta. Porque separamos o que é a prática do resto do dia, não é? Exato. E o segredo é, até podemos fazer menos, mas se estiver incorporado no nosso dia a dia, aí a transformação começa a acontecer. E se for de forma sincera também. Se em cada ato que tu fizeres estiveres com o pensamento, com a consciência nele, com a consciência no divino, no nome dele, torna-se... tudo o que nós fazemos no nosso dia-a-dia passa a ser em torno dele, em torno do Guruji. Passa a ser um serviço. A clínica é um serviço, a família é um serviço, o estarmos aqui é um serviço, o trazermos pessoas aos darshans é um serviço. Falarmos sobre ele? Falar sobre o Guruji é um sobre serviço. Ele, exatamente. Então, tudo passa a ser feito com essa atitude e não apenas... Então, mas naturalmente, Exatamente. não é nada então, vamos fazer assim, não, é naturalmente. E isso depois transborda à medida que este amor vai, que esta sensação, a gente chama amor, porque toda a gente diz que é amor divino, é diferente, mas é uma sensação que fica aqui, que cresce aqui. Quando tu trazes isso para o teu dia a dia, não é só ser boa pessoa, porque já. Boa pessoa está um mundo cheio. Não é só tentar ser uma boa pessoa para os outros e facilitar e pensar nos outros, às vezes mais nos outros do que em nós. Isso é importante, isso faz parte, não é?
tirarmos um bocadinho às vezes da equação, eu primeiro e depois os outros, e se calhar primeiro os outros e a seguir o eu, o que vem de retorno, sem pensar nisso, é muito maior, né? Mas é o processo de servir, a maneira como estamos na vida, e transbordamos isto para tudo, até nas discussões com a mulher. Tal e qual. E ele responde. E ele responde, é brutal, é pá, mas isto já sei que Sim, não vale a pena ir. é pouco e pouco, senão depois é muito e vai vocês, mas não pensam que a malta aqui está tudo maluco. Deixa, Vachate, eu fazia-te a mesma pergunta. O que é que mudou na tua vida depois de 2016? Mudou tudo. Mudou eu ter se calhar a partir de 2016 que comecei a criar esse sentimento dentro de mim do que é um verdadeiro amor, um amor chamado amor incondicional, pelo Gurudev, porque lá está, fazendo o sadhana todos os dias, que normalmente quando se começa tem sempre esse compromisso de fazermos esse sadhana todos os dias, não mecanicamente e bem como o Vishwan disse há pouco, fazê-lo com o coração, e isso vai transformando também o nosso eu interior, não é? E vamos tendo a consciência que há algo mais para além daquilo que às vezes podemos ver. E o que é facto é que o tempo vai passando e nós vamos tendo cada vez mais o querer estar com ele. Quanto mais queremos estar, mais temos esse compromisso dentro de nós das saudades diárias. Vocês não imaginam o que é, e portanto nós falámos sobre isso quando viemos da Índia, aquelas 2-3 semanas depois, foi um sentir de saudades que não era, para mim não era muito normal. Como é que eu vou ter saudades de uma pessoa que já me diz tanto, penso que é o despertar de um sentimento tão grande que não dá para explicar em palavras o que é que se sente. Quando olhas para trás, é uma evolução brutal, porque já lá vão 4 anos e o que eu digo, e vou dizendo às pessoas quando falam sobre as peregrinações, quem tiver a oportunidade, vá às peregrinações, experiencie, porque é brutal, se calhar nesse tempo, esse espaço temporal onde se está mais tempo com ele, onde se experiencia vivências que nunca aconteceram antes, histórias que nós ouvimos, de peripécias que vão acontecendo diariamente. Portanto, é uma questão de nós estarmos atentos, porque há coisas que acontecem que se nós não estivermos atentos vão-nos passar ao lado. E é importante quando estamos com eles, é importante estarmos focados, porque o foco é ele. Exatamente. Porque às vezes, eu lembro-me da primeira vez que fui à Índia, dele fazer uma pergunta que a todos, no final toda a gente tem que falar sobre a sua experiência na peregrinação. Eu lembro na primeira vez que fui à Índia, que uma das perguntas foi o que é que experienciaram na viagem, nessa peregrinação. E vi muitas pessoas a dizer que dos templos, a falar, sei lá, de umas coisas. Mas realmente eu estava a pensar e cheguei, a única conclusão que me vinha à cabeça era, mas eu vim aqui para estar contigo, para te ver, não é para as estar grandes contigo, coisas. para experienciar. Não é as grandes coisas, não é? É as pequenas coisas na subtileza. Exato, porque assim, a peregrinação serve para estarmos com ele, experienciarmos com ele. E é assim, essa é uma das partes que nós começamos a criar essa ligação. Ok? E ele permitiu-nos estar, graças a ele, permitiu-nos estar todos os dias com ele e vivenciamos coisas que se calhar nunca na vida iríamos pensar que poderíamos vivenciar. E o que é facto é que tivemos essas experiências e foi brutal. Claro que continuamos a ir ao Ashram na Alemanha, que por causa da pandemia acabaram-se um pouco as peregrinações, não é? Se Deus quiser, por o ano há de haver mais peregrinações, e o que eu aconselho também ao pessoal é irem essas mesmas peregrinações, é experimentarem, experienciarem isso mesmo, porque são momentos únicos.
ok, ir à Alemanha é espetacular, só de o ver passar já é brutal, mas a peregrinação é diferente. É muito mais próximo. É mesmo, verdade, mas mesmo muito mais próximo. Mesmo para quem não mesmo está... para quem não está mesmo ali em cima, é muito mais próximo, porque ele vai ter com cada pessoa ele vai e fala um bocado com aquela pessoa num dia, tal, a seguir vai, está com outra pessoa. E parece tudo muito aleatório, mas não tem nada de aleatório, porque é como o Bichon disse, é muito disfarçado, assim, muito natural, muito subtil. E eu tal, está sempre... É difícil de explicar, é mesmo difícil porque é difícil. E também não ir com a expectativa de sentir, isso aplica-se a tudo, Coisas também com o diferentes, não é? sadhana, eu estou a fazer uma sadhana porque eu quero sentir isto e quero isto e aquilo, não. Então, Eurico, a partir do momento em que se tornaste Vishwan, Sim. Como explicas, Vishwan Das, como é que explicas tu teres um guru, o que é para ti um guru, porque é que tu precisas de um guru, neste caso o nosso amado Paramahansa Vishwananda? Porque é que eu preciso de um guru? Sei lá, porque eu sozinho não consigo fazer nada e ele acho que faz imensas asneiras. Porque é o que nós ouvimos muitas vezes perguntar-nos, não é? Eu não sei Por isso estou a perguntar a ti. Por isso precisa alguém que tome conta. Não, estou a brincar, estou a falar a sério também. A minha mulher diria que estou a falar a sério. Não, é uma pergunta. Eu acho que essa relação com o guru sempre existiu. Quando eu digo sempre, é sempre existiu. Não houve um único momento em que a nossa relação com o Guruji não tenha existido. E não vai haver um único momento em que ela deixe de que é eterna. Chega ao momento certo para cada um de nós em que nos é dada a oportunidade de nós realizarmos isso e temos a oportunidade. E o foco tem que ser ele. Tem que ser, ele está aqui e eu tenho que agarrar todas as oportunidades que tenho de estar com ele. Isso não quer dizer só fisicamente. Isso quer dizer também estar com ele, e o Guruji agora tem insistido muito nos satsangs, hoje são os satsangs, porque não há diferença entre ele, e isso é transversal a várias culturas religiosas, não há diferença entre Deus e a palavra de Deus, não há diferença entre o Guru e a palavra do Guru, e o Guru e os ensinamentos, o Guru e a Sangha. Então, há várias oportunidades que nós temos de estar com o Guru. Hoje estamos com o Guru porque estamos aqui em Sangha. Quando lemos um Bhagavad Gita, estamos com o Guru. Quando fazemos o nosso japa, estamos com o Guru, etc. Então é essa consciência que eu fui ganhando e que transformou a minha vida, a minha família. E que ele nos presenteia, porque também já esteve aqui uma vez numa sessão de Zoom e apareceu de repente, portanto... Eu nunca sabe. Exatamente. E como ele diz, always be ready. Exatamente, e eu confio e acredito que ele esteja sempre aqui connosco, não só connosco aqui, mas sempre está em todo lado, em toda a parte. Posso só dizer uma coisa? Podes. Sem querermos tirar o vosso tempo mais do domingo, se todos que estão aqui nesta chamada pensam que isto é aleatório, não é, ok? Por alguma razão vocês tinham que estar aqui, tinham que ouvir esta história, etc. Uns vai tocar mais do que outros, agora, se calhar mais tarde vai fazer sentido e agora não, mas isto vai trazer qualquer coisa, ok? E a simples curiosidade, ou abrir-se para querer saber mais, ou querer procurar mais, ou ler mais sobre, ver uns satsangs, ou falar com outras pessoas que são devotas ou que já estão há mais tempo, etc. Naturalmente, vamos matando a nossa curiosidade e vão surgindo querer mais, esta vontade de estar e de saber e de querer mais, vai nascendo. E como eu estava a dizer, pois, todos os bocadinhos queremos gostávamos de estar com o Guru, ou estar com pessoas, ou que é a mesma coisa, ou sinónimo de, não tem que ser com a pessoa em si. Mas este descobrir de coração aberto, dar uma chance a nós próprios de descobrir, de saber mais, isso é o mais importante de hoje, de deixarem-se
inspirar e conhecer-se a vós próprios e procurar mais informação sobre... Certamente já fizeram estas perguntas existenciais e se calhar não obtiveram as respostas mais convincentes, vá lá. E se calhar há nestas escrituras antigas, nesta parte espiritual, se calhar tem muito para vos dar, não só de práticas, porque só ler não transforma, ok? Há que praticar, há que fazer, mas tudo junto vai fazer realmente transformar-nos umas pessoas diferentes, ok? E depois sim começamos a perceber-nos dos pormenores, destas coisas diferentes, que ao início parece tudo assim um bocadinho muito, mas está lá tudo. Tá bem? E quando nós queremos mesmo Deus e temos aquele longing, como diz o Gurudev, de querer sentir, Ele faz sentir na nossa devoção, em tudo. Eu não sei se querem finalizar com alguma frase, com algo. Só se alguém quiser perguntar alguma coisa, se calhar. Sim, exato. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, claro. Estejam à vontade para abrir o microfone. Exato. No fundo, vocês acabaram por responder a muitas das questões que se calhar internamente nós temos. Os 13 minutos, hein? Pronto. Acho que está toda a gente deliciada. E resta-me agradecer-vos imenso este bocadinho de sobremesa. Nós é que agradecemos. De sobremesa. E até breve. Em breve teremos atividades Bhakti Marga físicas. Esperemos contar com todos vocês. E obrigada, Jai Gurudev. Satgurudeva Swami Vishwananda Mahaprabhu ki Jai! Jai. Gratidão. Obrigada aos três. Obrigada. Bom fim de semana. Gurudev. Tchau, tchau. Gurudev. Obrigada.